de Jesus. Boa noite. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Desde já eu agradeço ao pastor Marivaldo pela responsabilidade e a confiança. E primeiramente a Deus, né? Pela graça dele estamos aqui. Eu preparei um estudo bem básico, né? O pastor me falou no domingo à noite e eu só tive ontem para preparar, né? Então, vamos lá. Deixa eu achar aqui. Conversando com Deus ontem, Ele me deu um tema, né? Geralmente Ele sempre me dá um tema. E eu falei para Deus, Senhor, sobre o que o Senhor quer tratar com teus filhos nessa noite? E Ele me deu o seguinte tema: tendo uma atitude de fé mediante a palavra de Deus. Palavra base se encontra lá em Hebreus 11, versículo 1 e 3. Tendo uma atitude de fé mediante a palavra de Deus. Palavra base, Hebreus 11, do 1 ao 3. Assim diz a palavra de Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Falar sobre a fé é algo bem, como eu posso dizer, bem amplo. Porque a fé, ela é algo que faz com que aconteça o extraordinário de Deus. Romanos 10, 17 vai falar que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Porém, aqui ela vai falar que, pela fé, os antigos alcançaram o testemunho. Ou seja, tudo que foi relatado na palavra de Deus, ela serve de testemunho para que a gente venha basear a nossa fé. Para que a gente venha basear a nossa vida com Deus. E eu separei 8 exemplos de atitude de fé, que o primeiro foi Abraão, o pai da fé. E em cima de Abraão, Deus me deu um tema: fé para receber ou alcançar ou tomar posse da promessa. Gênesis 12, versículo 1 ao 9. Para quem não achou, eu vou começar a ler, para adiantar. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para que a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, e filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe cresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã, e passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra, e apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente te darei esta
terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Vou concluir só até aqui. O primeiro exemplo é Abraão, que fala sobre a fé para receber a promessa ou tomar posse da promessa. E quando eu falo de Abraão, há outra palavra na Bíblia que faz menção, justamente que Paulo fala. 2 Coríntios 5, versículo 7, vai falar que a gente não caminha por vista, mas por fé. Ou seja, Abraão ele não sabia para onde ia. Deus não falou, ó, vai para a direita ou para a esquerda. Ele só falou, ó, sai do meio da tua terra e da tua parentela. Só sai. Não importa se você vai para a direita ou para a esquerda. Por quê? Porque Deus ele não se limita às tuas limitações. Deus ele não tem limite para fazer aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Antes de eu vir para cá, eu tinha saído da congregação que eu estava, e eu ficava esperando Deus falar assim, olha, você vai para tal lugar, que lá eu vou fazer algo na tua vida. Até que Deus ele me confrontou e falou assim, olha, a escolha é tua, porque o que eu tenho para fazer com você não se limita a um lugar de 4 paredes. Ou seja, não importa para onde você vai, o que importa é você estar fazendo aquilo que eu te ordenei fazer. Deus ele me chamou para trabalhar no reino, para pregar a palavra de Deus. Ide por todo lugar e pregar o evangelho a toda criatura. Então, Deus ele não se limita àquilo que a gente vê. Por exemplo, quando fala que a gente não vive por vista, mas por fé, já repararam que quando Deus ele te promete algo, justamente aquela visão do que está acontecendo é totalmente contrário do que Deus falou? E tudo isso te faz desacreditar que Deus vai realmente fazer. Porque Deus fala, vou mudar a história da tua família. Aí você vê sua família se afundando cada vez mais. Deus fala, olha, vou te colocar em lugares altos. E você só está vendo você afundando. Ou seja, Deus ele não trabalha por vista, é por fé. Por mais que as coisas não condizem com aquilo que Deus já falou que vai acontecer, continue acreditando que vai acontecer. A palavra de Deus vai falar que a fé é que vence o mundo. Quando Paulo está na sua carreira final, Paulo fala assim, olha, combati o bom combate, guardei o quê? A fé. Lá creio que em Mateus 25, vai falar sobre a volta de Jesus e os fins do tempo. E a palavra de Deus vai falar assim, ó, será que quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Porque a fé ela é o que vence o mundo, ela é o que rompe barreiras. Ela traz à existência aquilo que não existe. E muitas das vezes, eu falando com a pastora Cintia uma vez, e a gente limita muito o agir de Deus. Porque Deus quer fazer algo extraordinário, mas a nossa fé não condiz com aquilo que Deus já está querendo fazer. Por exemplo, eu cheguei para a pastora Cíntia e falei assim, ela falou que queria comprar algo, e eu falei assim, isso aí ainda é pouco. Porque Deus ele pode te dar algo muito maior. Mas ela estava tão limitada com aquela visão que ela tinha por conta da condição financeira que ela tinha, que ela esquece que a Ageu 2:8 vai falar que Deus ele é dono de todo ouro e toda prata. Você não é só servo, você é filho de Deus. Então, quando a gente muda a nossa mentalidade, o nosso posicionamento de vista, a gente consegue enxergar muito mais além. Quer um exemplo? A gente não está no mesmo ambiente? Porém, vocês estão vendo a porta? Não estão, porque vocês estão de costa para a porta. Mas a porta, ela existe. A gente está no mesmo ambiente com um posicionamento de vista diferente. Porém, se você se virar, você vai enxergar a porta. Ou seja, às vezes a gente não precisa sair de um lugar, ou que o lugar seja transformado, a gente só precisa mudar o ângulo de visão. Quando a gente muda o ângulo de visão, que a gente olha para cima, a gente vê a grandeza do nosso Deus. Porque o céu ele não tem fim. Ele é algo infinito. Ele não tem um começo e um fim. O segundo exemplo que eu separei foi de Davi, que vai falar sobre o tema a fé para enfrentar gigantes. Lá de 1 Samuel 17:32.
A palavra de Deus vai dizer assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, no caso Golias, o gigante. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. E aqui vai algo que talvez possa destravar a tua mente. Muitas das vezes a gente fica esperando Deus falar: olha, faz, ou vai que eu vou fazer acontecer. E muitas das vezes Deus está esperando um posicionamento teu. Uma atitude da fé na qual você reflete que tem em você. A palavra de Deus vai falar em Romanos, acho que o 8, no versículo 3, que a fé ela foi dada sobre medida para cada um de nós. Porém, a fé ela é trabalhada. Por mais que você tenha uma pequena fé, a fé ela pode ser aumentada. No decorrer da tua vida, das maravilhas que Deus vai fazendo, você vai criando uma fé muito maior do que aquela que você já tinha. Você pode reparar isso no começo da tua caminhada para hoje em dia. Hoje em dia você consegue enxergar a grandeza de Deus muito maior. Uma vez eu estava na obra, trabalhando em obra, e eu estava orientando um outro ajudante, e ele falava assim: ah, só quer ser encarregado. Eu peguei, olhei para ele e falei assim: olha, eu não sou encarregado. Porém, só se contenta com pouco quem não conhece a grandeza do teu Deus. Eu conheço a grandeza do meu Deus e eu sei que de um ajudante, ele pode me dar capacidade para ser um pedreiro, ele pode me dar capacidade para me tornar engenheiro, ele pode me tornar capaz de ser até o proprietário da obra, porque eu conheço a grandeza do meu Deus. A fé, ela é algo que move montanhas. E muitas das vezes a gente pensa tão pouco quando Deus quer fazer tão muito. Deus ele quer fazer algo extraordinário e a gente limita o agir de Deus porque a nossa mentalidade ainda é pequena. A gente quer viver coisas grandes, mas a gente não amplia a nossa visão. A gente fica com aquela mente presa. Ah, a minha condição é essa, então não vai acontecer. Deixa eu te falar algo que aconteceu comigo no começo da pandemia. Deus ele não trabalha só na parte financeira, mas em todas as áreas da nossa vida. Só que na parte financeira, eu estava trabalhando nessa obra ainda, e eu ainda não tinha assinado a carteira. Eu já tinha feito os exames todos. E na hora de assinar a carteira, começou a pandemia e o patrão mandou embora metade dos funcionários. Isso no começo da pandemia, eu com a casa para pagar e tinha alimentação. E a casa que eu comprei, que minha mãe tinha comprado, minha mãe não estava trabalhando, então quem estava pagando era eu. E eu tinha acabado de aceitar Jesus, estava na igreja, e eu cheguei para Deus e falei: Senhor, o Senhor sabe da minha necessidade. Eu não me apavorei, porém toda a minha família ficou preocupada, porque só eu estava trabalhando, então só eu estava levando sustento para dentro de casa. E eu falei para Deus e fiquei tranquilo, porque eu tinha fé que Deus poderia me dar algo melhor. Deu 2 meses depois, eu não saí de casa. O emprego veio bater na minha porta. Chegou a hora para mim e falaram assim: ó, tem uma proposta de emprego. Estou nele até hoje. Um salário 2 vezes maior do que o que eu ganhava. Não faço tanto esforço. O horário flexível. E hoje todo mundo da minha família pode testemunhar o que Deus fez na minha vida. Hoje eu aprendi com Deus que o posicionamento de fé, ele fala muito mais do que 1000 palavras. Porque eu, com o meu posicionamento, hoje, quando minha mãe ela quer oração, ela manda mensagem para mim: filho, ora por tal pessoa. Filho, eu estou passando por isso. Eu falo: mãe, calma. Tenha fé. Confie em Deus. Ter fé é confiar que Deus ele pode fazer o impossível. A fé ela é justamente isso. Ela é fazer aquilo que é impossível se tornar possível. E o segundo exemplo é Neemias. Segundo não, terceiro, perdão. Que vai falar: fé para reconstruir o que se havia destruído. Neemias 2, versículo 5.
E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Aqui ele está falando justamente do muro de Jerusalém que se havia sido destruído, né? Para quem conhece a história de Neemias, Neemias ele era copeiro do rei. Porém, ele terminou a história dele sendo governador em Jerusalém. Aleluia. Aí eu te pergunto, Deus falou para ele ir lá e reconstruir? Não. Da mesma forma, Deus falou para Davi derrotar Golias? Para lutar contra Golias? Não. Mas o posicionamento de fé que ambos teve mudaram o curso da história. Neemias, copeiro, se tornou governador em Jerusalém. Mas se o muro não tivesse sido destruído, será que ele teria sido governador em Jerusalém? Provavelmente não. Por quê? Ele não teria ido para Jerusalém para reconstruir. Foi justamente porque o muro foi destruído que ele teve a oportunidade de ter um posicionamento de fé, de ir lá e reconstruir quando ninguém estava tendo esse posicionamento. Havia gente em Jerusalém que poderia fazer e não fez. Porém, ele tomou uma posição e foi lá fazer aquilo que ninguém estava querendo fazer. Porém, o que eu quero trazer à luz aqui? Nem sempre o que acontece de ruim é para te abater, mas é para te promover. Muitas das vezes a gente fala assim, mas aconteceu tal coisa. Aconteceu. Porém, mais outro exemplo que eu não citei aqui, mas vamos para Noé. Deus chega para Noé e fala, olha, constrói uma arca que eu vou mandar um dilúvio. Porque vai se salvar você e sua família. Então essa é a palavra que Deus tinha liberado sobre Noé. Uma palavra de salvação. Porém, se não tivesse acontecido o dilúvio, a palavra teria se cumprido na vida de Noé? Então, algumas coisas são necessárias que aconteçam para que outras sejam promovidas. É necessário encerrar ciclos para começar novos ciclos. É preciso encerrar algo para começar algo novo. Então, vamos para o quarto exemplo. Esther. Fé para mudar o curso de uma situação ou o curso da história. Esther, capítulo 4. Versículo 15 e 16. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu, que no caso era seu tio, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite, e eu, as minhas moças, também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. Para quem conhece a história de Esther, havia um homem no qual queria destruir o povo judeu, e ele havia armado algo, uma cilada, para que isso acontecesse. Porém, naquela época, Esther era a rainha. Só que ela não poderia se apresentar ao rei sem que o rei a convocasse. Porém, Mardoqueu chegou para ela e mandou um recado falando, olha, talvez tenha sido por isso que Deus te fez rainha, para que você intercedesse pelo teu povo. E ela, ouvindo essas palavras, ela tomou uma posição de fé. Olha, vamos jejuar todos. Não é o costume da lei que eu me apresente ao rei. Porém, depois de jejuarmos, eu me apresentarei. Se eu perecer, pereci. Porém, que Deus ache graça diante de mim. Então, ela tomou um posicionamento,
se apresentou diante do rei, e olha o que o rei fala. Pede, e o que você pediu, eu te dou até metade do reino. Ou seja, um posicionamento que ela teve, ela conseguiu mudar totalmente o curso de uma história. Aquele que havia armado uma cilada para destruir os judeus, foi enforcado na própria forca que construiu. Ou seja, se ela não tivesse tomado essa posição, ainda que Deus não havia falado nada, porque geralmente quando a gente jejua, a gente ora, a gente espera uma resposta de Deus. Porém, a palavra de Deus não fala que Deus havia falado para ela. Ela simplesmente jejuou, confiou que Deus iria interceder. Então, ela jejuou, se apresentou ao rei, sem que Deus falasse nada. Porém, pelo posicionamento de fé que ela teve em acreditar que Deus ele poderia mudar o curso da história, Deus assim fez. Então, muitas das vezes, a gente não muda o curso da história porque a gente não tem esse posicionamento de fé. A gente não está tendo essa atitude. A gente quer esperar Deus falar algo para a gente fazer. E muitas das vezes é aí que a gente limita o agir de Deus, porque Deus quer fazer, porém Ele vai corresponder à tua fé. Quem lembra do pai do menino lunático? O pai do menino lunático chega para Jesus e fala, olha, ele fica assim desde a infância. Se podes me ajudar, ajuda. Jesus olha para ele e fala, se eu posso, tudo é possível àquele que crê. Então o pai do menino lunático pega e fala, eu creio, porém ajuda-me na minha incredulidade. Ou seja, eu tenho fé, mas não tenho fé suficiente para isso. Ou seja, não é vergonha chegar e falar, olha, Senhor, não tenho fé suficiente para isso. As coisas que aconteceram na minha vida e que têm acontecido não conseguem me proporcionar uma visão de que algo vai acontecer de melhor. Então ajuda. E Deus ele amplia a visão daquele homem quando ele fala, olha, sai dele e não volte mais. E o menino é curado. Há uma passagem aqui que é a da mulher do fluxo de sangue, que é o próximo, que fala, a mulher do fluxo de sangue, fé para tomar posse do milagre, que vai estar lá em Marcos 5. Versículo 25 ao 28. Vai dizer assim, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe proveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido, porque dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Eu acho maravilhosa essa passagem, porque até então, para quem conhece o costume daquela época, dos judeus, ela era uma mulher impura, ela não poderia estar no meio da sociedade. E a palavra de Deus fala que havia 12 anos que ela padecia daquela enfermidade. Ou seja, era 12 anos que ela estava isolada da sociedade. Até as mulheres que eram casadas, quando chegavam no período da menstruação, elas eram isoladas até que isso passasse. E era feito todo um ritual para purificação, para voltar para o seu lar. Imagina uma pessoa passar 12 anos isolada de toda a sociedade porque era considerada impura. E a palavra de Deus fala que piorava ainda mais, mesmo ela esgotando todos os seus recursos. Ela gastou todo o seu dinheiro, ela procurou tudo que foi de ajuda possível, ela procurou. Porém, o que eu acho interessante é que ela fala, se tão somente tocar nas vestes dele, eu sararei. E a gente volta para Romanos 10:17, que fala que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E até então, a única passagem na qual Jesus havia curado era um leproso. Só que o leproso, Jesus ele tocou no leproso, coisa que ele também não poderia tocar porque o leproso era considerado impuro. Porém, da onde ela tirou a fé de que só tocar nas vestes ela seria curada? Primeiro, Jesus não foi até ela foi até Jesus.
Segundo, ela teve um posicionamento de fé que fazia com que ela cresça e que só se tocasse nas vestes ela seria curada. Até então, ninguém havia sido curado daquela forma. Até então, Jesus não havia falado, olha, eu vou curar só de tocar nas minhas vestes. E ela teve esse posicionamento de vista para ter essa atitude de fé. Ela tomou posse de algo sem antes tocar em Jesus. Ela já tinha sido curada só mediante a fé dela. É por isso que quando ela fala para Jesus e fala assim, ó, foi eu que toquei, Jesus ele fala o quê? A tua fé não foi a fé de Jesus, foi a fé dela. Jesus ele sabe quem ele é e ele sabe quem o enviou. Porém, quando fala que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, a gente vai olhar para o Velho Testamento e a gente vai ver Isaías profetizando sobre o Messias. Sobre tudo quanto ele faria quando ele chegasse. E era de costume toda a população saber da lei do Senhor. As Escrituras, eles conheciam. Havia o escriba, Esdras, que falava sobre a lei do Senhor. E assim como nessa época do Novo Testamento, haviam sacerdotes que falavam sobre a lei de Deus. Então, provavelmente, ela já tinha ouvido falar que o Messias chegaria e ela acreditou que ele era o Messias. Daí vem o posicionamento de fé. É reconhecer quem Jesus é na tua vida. O posicionamento de fé, ele vai te dar acesso a coisas que fisicamente você não consegue acessar. Quando a gente olha para a palavra de Deus e vai falar sobre a armadura de Deus, vai falar sobre várias peças, o capacete, a couraça, vai falar sobre a sapatilha, vai fazer todo o vestimento do soldado. Porém, chega na espada e alguns soldados também usavam a lança. E a lança, em alguns teólogos, é utilizada como se fosse a oração. Porque a lança é uma arma que se lutava a longa distância, ou seja, você não precisava lutar corpo a corpo. Você poderia lançar ela ao seu inimigo. E a oração, ela faz justamente isso. A oração, ela vai te dar acesso àquilo que fisicamente você não acessa. Ela vai alcançar pessoas que fisicamente você não consegue acessar. Então, a fé, ela te dá essa possibilidade de transformar aquilo que visivelmente você não enxerga, mas que é possível que aconteça. Hoje em dia você olha para a sua situação, pode ser financeira, você fala, olha, eu não tenho condição de ter uma casa. Porém, Deus ele olha para você e fala, se a tua fé for ativada da maneira correta, eu posso lhe dar até 5 casas. Se a tua fé coincidir com aquilo que você realmente quer, eu posso mudar a história da tua família, do teu irmão, eu posso mudar a tua história no teu trabalho, no teu emocional, no teu psicológico. A tua fé, ela pode te levar a lugares que você nem sequer imagina. E eu falo por mim porque eu não me imaginava viver o que eu vivo hoje na presença de Deus. Eu era uma pessoa que eu não queria saber de igreja, eu não queria. Para mim, estar na igreja me fazia mal. Porém, quando eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, vai ter culto hoje? Ela falou, vai, então, pois eu vou. Desde esse dia, eu estou na presença de Deus. E o maior exemplo de fé que eu tenho na minha família é justamente a minha mãe. Porque ela aceitou Jesus em 2010, eu aceitei em 2019, eu só tenho 3 anos de novo convertido. E eu cheguei para ela, no momento em que eu estava passando por depressão. E ela sempre teve fé de que ela ainda me veria na presença de Deus. Aleluia. E há 3 anos atrás, essa fé dela foi honrada. Ou seja, passaram anos, porém ela ainda não deixou de acreditar. E quando a gente olha para a mulher do fluxo de sangue, é justamente isso. Eram 12 anos batalhando e ela não desistiu. Só que a questão é, ela poderia ter morrido naquele momento, porque ela não poderia estar ali. Só que ela soube investir e arriscar. Então, quando a gente sabe em quem a gente investe, a gente sabe o retorno que a gente vai ter. Ela investiu, olha, é vida ou é morte, eu já tentei tudo. Eu já não tenho mais recursos, eu já não tenho mais possibilidade, eu não tenho mais o que fazer. Porém, quando ela ouviu falar de Jesus, ela investiu tudo o que ela tinha.
E tudo que ela tinha não era posses, era a própria vida. Porque ou ela sairia dali curada ou ela sairia apedrejada. Porém, ela teve esse posicionamento de fé que mudou a história dela. Outro posicionamento de fé, o centurião. Fé para crer no poder da palavra. Mateus 8, versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico, e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei, e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Quando a gente olha para isso, dificilmente você vai ver Jesus orando para alguém ser curado. Por quê? Porque Jesus ele já orava durante a noite, para que quando ele saísse para fazer as maravilhas de Deus, ele já estivesse preparado. Porém aqui fala de uma fé para crer no poder da palavra. Quantas vezes aconteceu algo na nossa vida, alguma situação que a gente falou assim, ó, relaxa, já deu tudo certo. Você nem orou e aconteceu. Porque você liberou uma palavra e você entendeu que através daquela palavra em Jesus Cristo teria poder para fazer acontecer. Quantas vezes você não precisou orar, mas você só liberava uma palavra e acontecia? Muitas das vezes a gente fica esperando assim, ó. Se Deus mandar eu profetizar, eu profetizo. Porém a gente vai ver Elias no momento que ele fala, olha, não vai chover por um determinado tempo. Deus nem falou nada. Deus nem falou para ele profetizar e ele profetizou e não aconteceu. Não choveu. Porque quando a gente entende o poder da palavra, em quem a gente representa, a gente entende que aquela palavra que a gente libera mediante, baseada na palavra de Deus, tem poder para fazer acontecer. A fé, ela é justamente isso. É você liberar algo e crer que vai acontecer, porque você confia em quem liberou essa palavra. Deus, ele criou todas as coisas mediante a palavra. Quem leu Gênesis 1 vai ver Deus apenas falando que haja luz e houve luz. Ele chega para os mares e fala, produzam peixes, e os peixes foram produzidos. Então, quando a gente olha para essa passagem, a gente entende o poder da palavra, quando a gente crê que ela é capaz de fazer acontecer. E muitas das vezes, a gente vai se encontrar nessa situação. A gente não vai ter tempo para orar, porque o dia está muito corrido. Mas entenda que uma palavra sequer que você liberar pode mudar a vida de alguém. Eu cheguei num posicionamento na minha vida esse ano, que eu entrei aqui, e foi justamente o tema da festividade, foi maturidade. E esse ano foi o ano que eu mais amadureci em Cristo. Porque aconteceu coisas esse ano que eu não esperava. Porém, quando alguém olha para mim e fala assim, ó, como é que você continua de pé? Tendo fé. Porque a fé é aquilo que me mantém de pé. Se eu sei em quem eu creio, em quem eu entreguei a minha vida, eu sei que Ele é capaz de me sustentar nos meus piores dias. Esse ano eu aprendi a conviver comigo mesmo e aumentar a minha fé para realizar coisas que eu não achava que era possível alcançar. Final do ano agora, como a gente está falando sobre uma atitude de fé mediante a palavra de Deus, eu estava querendo fazer um curso, só que eu estava com medo. E o curso, ele dava a possibilidade de mudar totalmente o curso da minha história, em uma determinada área.
Só que eu não queria fazer. E eu fui orar para Deus. E eu falei, Senhor, se o Senhor falar para mim, eu vou. Se o Senhor falar para mim fazer, eu faço. Se o Senhor falar que está comigo, eu vou em frente. E foi justamente quando veio Davi na minha mente e falou assim, muitas das vezes eu estou esperando um posicionamento teu. Eu quero fazer. Mas e o quanto você quer isso realmente de fato? A atitude ela vai justamente demonstrar o quanto você quer alcançar isso. O quanto você quer que Deus faça aquilo. Não só na tua vida, mas na vida de alguém. Porque tudo que a gente faz se remete ao outro, porque a gente é observado. É por isso que quando você faz alguma coisa de errado, a primeira coisa que a pessoa fala é, e tu não é crente? Ué, mas tu não é serva de Deus? Tu não é servo de Deus? Entenda quem você representa. A tua fé, ela vai te mostrar quem você realmente representa. Se alguém fala para você, tá difícil, você fala, realmente está difícil. Onde é que você está demonstrando a fé em Deus, de que é possível? Tá difícil, mas é possível. Lucas 1,37 vai falar que para Deus nada é impossível em todas as suas promessas. Então entenda, você pode até achar que é impossível, mas para Deus não é. Você não tem que enxergar com teus próprios olhos, mas tem que enxergar com os olhos de Deus. De que nada é impossível para se alcançar, quando você conhece a grandeza do teu Deus. O próximo é a filha de Jairo, lá de Marcos 5 também. E o tema para essa palavra é fé para ressuscitar o que estava morto. Versículo 35, 36. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Versículo 41 vai dizer assim, e tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com um grande espanto. Quando a gente olha para essa palavra, a gente vê Jesus ressuscitando uma menina que já estava morta. Isso, quando eu estava lendo ontem, Deus me trouxe à memória algo que Ele havia falado para mim ano passado. E quando a gente vai ver, há momentos na Bíblia de ressurreição que o morto já tinha descido à sepultura. Quando a gente vai olhar Eliseu já morto, é jogado um jovem dentro da sepultura dele. O jovem estava morto, mas quando tocou os ossos de Eliseu, ressuscitou. Quando a gente vai olhar para Jesus, Jesus passou 3 dias dentro do sepulcro, dentro da sepultura, morto. E no 3º dia ressuscitou. Quando a gente vai olhar Lázaro, Lázaro passou 4 dias mortos dentro da sepultura e ressuscitou. Porém, Deus falava assim para mim, filho, tudo que desce à sepultura é porque já está morto. Porém, nem tudo que desce à sepultura permanece morto. E quando ele falou isso para mim, deu aquele impacto e eu fui buscar entender o que Deus estava ressuscitando na minha vida. E quando Deus está falando isso, Ele está falando, olha, aqueles planos que você já sepultou, não vai continuar sepultado. Aqueles projetos que você já deu como morto, porque você não acreditava que ia vingar, não vai permanecer morto. Tudo aquilo na qual você já sepultou, que acreditava que não ia mais acontecer, eu sou capaz de ressuscitar na tua vida. Entenda uma coisa. Olha a dimensão da fé. Ressuscitar aquilo que já estava morto.
É por isso que a palavra de Deus fala que a gente não caminha por vista, mas por fé. Mediante a vista não é possível, mas mediante a fé tudo é possível. Deus, Ele é um Deus que faz milagres, é um Deus que faz maravilhas. E se tua fé consegue ressuscitar algo que está morto, por que que você tem limitado o agir de Deus na tua vida? Já era para você ter vivido muito mais além do que você está vivendo hoje em dia. E você não tem vivido porque a tua mentalidade ainda está pequena mediante ao Deus que é tão grande. Então, o propósito desse ensino hoje, falando com Deus, é mudar o teu posicionamento de vista para que você tenha uma atitude de fé. E isso é todos os dias, é em todas as situações, em cada área da nossa vida. Mediante a palavra de Deus, mediante a minha vista, não era para mim estar vivo hoje. Era para mim já estar morto. Porém, mediante a fé que eu tenho em Deus, eu recebi livramentos que me proporcionaram estar aqui hoje. Último é o cego Bartimeu. Fé para viver algo novo. Por que viver algo novo? Porque para quem conhece a história de Bartimeu, ele era um cego de nascença. Por isso que achavam que ele era amaldiçoado. Então, Marcos 10, 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos os repreendia para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando a si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Ah, mas por quê? Fé para viver algo novo. Enquanto todos falavam para ele se calar, ele continuava clamando por Jesus. O que ele fazia? Mendigava. Por que ele mendigava? Porque não tinha como trabalhar, não tinha como ter o próprio sustento. Ficava à beira da estrada, esperando esmola. Mas é um encontro com Jesus, com a fé que ele teve, que Jesus poderia curá-lo. Ele pôde viver algo novo. Enquanto ele mendigava, agora ele pode correr atrás do próprio sustento. Enquanto ele ficava à beira do caminho, agora ele pode ir para onde ele quiser, sem depender de ninguém. O interessante é que a primeira escolha que ele faz depois de ver é caminhar com Jesus. E quando a gente fala do posicionamento de fé, faz uma retrospectiva da tua vida, de como você era para o que você é hoje. Será que realmente algumas coisas que aconteceram na tua vida, mediante a tua vista, era possível acontecer? Muitas das coisas não, pelo menos na minha vida não. Mas aconteceu mediante a fé que eu tive em Jesus Cristo. Quando a gente vai falar da fé em Jesus Cristo, a palavra de Deus vai falar que a fé ela é algo precioso. Ela é algo valiosa. Ou seja, é por isso que quando a palavra de Deus fala, será que quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Achará fé no homem? É por isso que Paulo ele lutou a carreira dele inteira para defender a fé que tinha. Porque a fé é aquilo que vence o mundo. Em Hebreus, ainda no capítulo 11, versículo 6, vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus.
Só que preste atenção, a palavra de Deus não fala que é difícil agradar a Deus. Fala que é impossível. Porém, se para Deus nada é impossível, mas para nós é. Porque a gente é limitado, mas Deus ele não tem limitação. Por isso que ele fala, é impossível agradar a Deus sem fé. Porque Deus ele corresponde à fé que você tem. O agir de Deus ele vai corresponder mediante a fé que você deposita naquilo que você está fazendo, naquilo que você está dizendo e naquilo na qual você prega para os outros. Não adianta você pregar a fé se você não está tendo fé suficiente para que aquilo vá alcançar. Quando a gente prega a palavra de Deus, a gente faz uma oração por alguém. Quando a gente jejua, é porque a gente acredita que vai acontecer. E é referente a essa atitude de fé que Deus, ele responde, ele corresponde a isso. É por isso que muitas das vezes, quando você jejua, não acontece, porque muitas das vezes a gente jejua já com aquela dúvida, será que vai acontecer? Será que realmente Deus vai fazer? E o interessante é que isso está muito atrelado à nossa inferioridade. Como assim? A gente acha que não merece. A gente acha que Deus não vai fazer porque a gente não está correto totalmente diante dele. Porque a gente às vezes falha, a gente às vezes peca, a gente às vezes escorrega. E a gente acha, Deus não vai fazer porque eu fiz isso. Só que entenda uma coisa. Na oração aqui, o irmão Danilo estava orando e ele citou João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito. Ele entregou porque a gente mereceu ou por amor? Então entenda uma coisa, você não vai merecer. Porque a graça ela já é isso, é um favor imerecido. A fé ele deu, ele entregou, faz parte da graça. É algo teu. Não dá para tirar isso de você, porque está em você. Você tem que trabalhar isso. Foi um favor imerecido, você não mereceu, porém ele lhe entregou por amor. É por isso que eu mudei minha forma de falar com Deus. Quando eu vou falar com Deus, eu falo, Senhor, não mereço, mas por amor a mim e aos teus filhos, faz tal coisa. Só que o que acontece? A tua fé, ela tem que ter um propósito. A fé, ela move montanha? Move, mas para qual intuito ela vai mover essa montanha? Deus não vai realizar algo mediante a tua fé só por um mero capricho teu. Para dizer, eu tenho fé para isso. Não. Ele vai fazer se aquilo corresponder a algo no reino dele. Então, a fé ela tem que ter um propósito. Então, quando você muda o seu posicionamento de vista, você entende que muitas das vezes não acontece porque você não acha que é merecedor, ou porque você não tem fé suficiente, ou porque você está tendo um propósito errado mediante aquilo que você quer que Deus faça. Tem que ter um propósito, tudo corresponde ao reino de Deus. Você trabalha em prol do reino. Então a fé ela tem que ser trabalhada para isso. É para refletir algo sobre o reino de Deus? Então Deus ele vai fazer acontecer. Se é só por um mero capricho teu, Deus não vai fazer. Porque Deus ele não cria filhos mimados. Entenda que Deus ele forja soldados. Você está numa batalha todo dia, numa guerra. É batalha após batalha, para alcançar a vida eterna. Então, entenda o seu objetivo. A palavra de Deus vai falar, quando Paulo ele fala, olha, eu disciplino o meu corpo como um atleta disciplina o corpo dele, para alcançar, para chegar ao verdadeiro destino que é a vida eterna. É guardar a fé, aquilo que salva, aquilo que vence o mundo. Se você notar, e prestar atenção em algumas palavras, muda totalmente o sentido. A fé que vence o mundo. Ou seja, não é a força do teu braço, não é o quanto você é santo, não é o quanto você faz, mas é a fé na qual você tem. Então, muitas das vezes a gente não vence porque a nossa fé realmente está pequena. E o que a gente tem que fazer? Ouvir mais a palavra de Deus. É você pegar a palavra de Deus, eu citei 8 exemplos, 4 no Velho Testamento, 4 no Novo Testamento. Porém, há inúmeros testemunhos de fé na Bíblia. E é justamente para isso que está ali. É para você se basear de que é possível acontecer.
É por isso que cada cura foi de uma maneira diferente, porque cada um tem sua peculiaridade. Cada um tem uma dificuldade em uma certa área. E Deus ele vai trabalhar justamente nisso. Eu não sou professor, porém, quem faz é Ele. Eu tenho que estar disposto. Eu não poderia chegar aqui e preparar um estudo se eu não tivesse estudado antes. Não adianta eu querer que Deus me use para pregar se eu não estudo a palavra de Deus. Não adianta eu querer que Deus me use no louvor se eu não ensaio louvor, se eu não faço aula de canto, se eu não me dedico àquilo que eu quero fazer. Então há uma dedicação. Mas eu não prego como o outro prega, eu não falo como o outro fala. Só que você tem uma peculiaridade, e é justamente por isso que Deus te escolheu. Porque aonde um não se encaixa, você vai se encaixar. É como se fosse uma peça de um quebra-cabeça. Nem toda peça vai se encaixar em todo lugar. Há um lugar determinado para encaixar. Então, não se menospreze, não se diminua, porque você é filho do mesmo Deus. Eu estava falando com uma pastora um tempo atrás, né? E eu fiz uma seguinte pergunta para ela. Ela sempre fala assim, não é porque eu amo que eu preciso estar junto. Eu, então, questionei ela. Tá bom, porém, que amor é esse que não te faz querer estar junto da pessoa? Não é necessário você estar junto? Não. Mas o amor, ele te faz querer estar junto da pessoa. Quando você ama alguém, você quer estar junto daquela pessoa. Então, que amor é esse que não te dá esse desejo? Quando a gente fala que a gente tem um irmão, é porque é filho do mesmo pai, ou da mesma mãe, e compartilha o mesmo sangue, o mesmo DNA. Porém, se a gente olhar por um ponto de vista diferente, todos aqueles que aceitaram Jesus foram lavados no mesmo sangue. Nós compartilhamos o mesmo sangue. Esses dias eu perguntei para um irmão, falei, o que é mais importante na tua vida? Ele falou, Jesus Cristo. Eu falei, então você arriscaria perder Jesus Cristo só por não cumprimentar um irmão que saiu da igreja que você congregava? Ele olhou assim, ficou pensando, ele falou, não. Eu falei, então por que você não cumprimenta tal pessoa? Será que vale a pena, realmente, de fato, perder a vida eterna, perder o caminhar com Jesus, só porque você não quer cumprimentar alguém que não faz mais parte da tua mesma congregação, só porque te xingou, só porque falou mal de ti, só porque falou algo que não era verdade, só porque te confrontou? Para mim não vale a pena. Eu não vou perder Jesus Cristo, que é mais importante para mim na minha vida, só porque alguém falou mal de mim. Vou cumprimentar com um sorriso no rosto, isso não é falsidade. Isso é dar prioridade àquilo que é importante para mim, que é Jesus Cristo. Então, guarda essa palavra, esse estudo básico foi o que eu consegui preparar. Porém, tenha uma atitude de fé diferente a partir de hoje. Mostre que a tua fé pode romper barreiras. Que a tua fé ela pode alcançar coisas que ainda não alcançou. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. Glória a Jesus. Sim, está passando para o nosso pastor, em nome de Jesus, para estar finalizando o trabalho, dando recado também na casa de Deus, participar um pouco, né, do trabalho do Senhor. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos foram edificados pela palavra? Glórias a Deus. Sai nesta noite daqui com esta palavra maravilhosa ao nosso coração. Ainda que nós nos encontramos que nem aquele historião, acrescenta, né, a nossa fé. Então que a nossa fé venha a ser acrescentada nesta noite para alcançar as maravilhas de Deus. Põe sobre os seus pés. Quinta-feira nós teremos culto de cura
e libertação, culto maravilhoso para a glória de Deus. Venha, com certeza Deus tem uma palavra para o nosso coração, amém? E domingo é o primeiro domingo do ano e a primeira ceia do ano, ceia do Senhor, amém? Então, irmãos, faça o possível para vir. Eu sei que vai ter irmãos que vão estar trabalhando, mas você que não estiver, venha para juntos nós ceiarmos ao Senhor, amém? Glórias a Deus. Tem mais alguns avisos, alguma coisa? Ensaio dos jovens, amanhã às 19h30, né? Então, ensaio dos jovens, que benção, né? Glórias a Deus. Vamos estar orando ao Senhor, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta noite, agradecemos por essa oportunidade, agradecemos por este momento, ó Deus, que passamos aqui ouvindo a Tua palavra, aprendendo a Tua palavra. Obrigado pela vida de cada irmão, pela vida de cada irmã, Senhor, que aqui se fizeram presente. Aqueles que não puderam vir, o Senhor sabe o motivo, muitos estão trabalhando, ó Pai, mas que o Senhor possa estar indo de encontro e abençoando da mesma proporção, Pai. Deus, em nome de Jesus, assim como o Senhor nos trouxe à Tua casa, nos conduz de volta, nos guardando e nos livrando de todo o mal, amém? Que Deus abençoe o irmão David, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Estenda suas mãos para cá, que o grande amor de Deus, a graça de Cristo Jesus, a doce consolação do Divino Espírito Santo, que está conosco, permaneça hoje para todos, sempre, todo diga amém. Graças a Deus, que Deus o abençoe em nome de Jesus.